Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um grupo no Amanhecer com Cristo. Eu sou a Marta Caroline, do Allan Kardec de Mafra, do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. Estou nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de março, Dia da Mulher. Desejo aqui deixar um feliz Dia da Mulher para todas as minhas amigas, as minhas irmãs, sejam elas mulheres de nascimento ou de escolha, sempre de escolha, né? De alguma forma. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês, mulheres guerreiras, mulheres de provações, de aprendizagens. Aqui em Mafra nós estamos numa manhã, a princípio, nebulosa. O sol ainda não apareceu por detrás das nuvens, mas daqui a pouco ele dá o ar da sua graça, né? Bom dia, Dai. Hoje nós estamos, ainda com o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e nós vamos para a lição 23. Eu confesso para vocês que eu precisei ir para uma das epístolas de Paulo para estudar ela um pouquinho melhor, para a gente poder fazer uma reflexão. Foi um pouquinho difícil, mas depois que fomos estudar, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aí conseguimos, com certeza, com o amparo da espiritualidade maior, uma compreensão mais aprofundada, e é uma lição muito bonita essa que o Emmanuel nos deixou aqui nessa reflexão. Então, eu convido vocês para que nós possamos juntos fazer uma prece, para que possamos ter, as bênçãos do nosso Mestre nessa nossa manhã de reflexão. Então, vamos juntos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, rogando a proteção e o amparo, que Ele possa nos abençoar por toda essa semana que inicia e estar conosco não apenas hoje, mas por toda a nossa existência. Que possa nos ajudar para quando nos períodos em que estivermos junto de tentações, em meio aos maus exemplos que outros irmãos e outras companhias nos dão, ou que nós mesmos proporcionamos aos nossos irmãos, nós possamos sempre, guiados pela espiritualidade maior, voltarmos ao caminho reto. Que o Mestre Jesus possa nos ajudar a fazer da lição de hoje um bom amparo, um bom guia para as nossas existências. Obrigado, Jesus, pela vinda de Paulo entre nós, nos deixar também, ao teu exemplo, Jesus, tão lindas lições de amor. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Oi, mãe, bom dia. Minha mãe está aqui também. Então vamos lá. Lição 23 do livro Pão Nosso. O Emmanuel começa então com a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e ele traz o capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, consultando lá a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, para que a gente possa, só entender um pouquinho desse contexto, tá? Então, o que acontece? Essa epístola, o Paulo, então, ele manda uma carta lá aos Tessalonicenses, que é enviada por Silvano e Timóteo. E ele começa, essa carta, essa epístola,
dizendo o seguinte: ação de graças a Deus pela paciência e fé dos Tessalonicenses, oração por eles. E Paulo, eu só vou falar o comecinho aqui para a gente contextualizar, vou trazer 3 trechinhos só, né? Nós vamos trazer para vocês vamos trazer juntos 3 trechinhos. Devemos dar graças a Deus sempre por vós, irmãos, como é justo, porque a vossa fé aumenta sobremaneira, e o amor de cada um de todos vós cresce reciprocamente, de sorte que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa fortaleza e fé, em todas as vossas perseguições e nas vossas tribulações que sofreis, o que é prova evidente do reto juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos de Deus, pelo qual também padeceis. Então, nós conseguimos perceber aqui juntos que os tessalonicenses estavam sendo perseguidos, né? Isso nos faz lembrar deste último livro que nós estamos lendo, com certeza muitos de nós estamos lendo, o livro do Divaldo, né? Que ele traz essas notícias do quanto que as nossas igrejas, o cristianismo, a própria doutrina espírita, neste período de transição planetária, né? Quanto que nós estamos sofrendo ataques, provações mesmo, né, da nossa fé, dificuldades e mesmo assim dos nossos irmãos que ainda não aceitaram o cristianismo, até pelo que padeceram, né? Ali tem tantos exemplos na obra do Divaldo, na verdade que é do Manuel Filomeno de Miranda, né? De irmãos que padeceram ali no período da Inquisição, principalmente espanhola, o quanto que sofreram e tudo, que por isso não conseguiram superar, talvez, né, essas dificuldades, e que ainda perseguem, né, confundindo o mal que nós mesmos fizemos a eles naquele período, provavelmente, com o nosso Mestre Jesus, né? Então, esses ataques dessa espiritualidade ainda pouco desenvolvida, com a doutrina. Então vejam que interessante, que atual que é esse capítulo 23, porque esta epístola de Paulo ali, né, trazendo esses ataques que a gente sabe que os primeiros cristãos sofreram e tudo, e que agora eles se atualizam, né, para conosco. O que tentamos ser, né, pelo menos, cristãos na atualidade. E ok, então aí o Emmanuel agora, né, ante essas explicações, ele traz o seguinte: dirigindo-se aos irmãos da Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. E aí fica confuso, né? Porque assim, puxa, né? Como assim mobilizar recurso contra essas influências, né? Nossa, nós aprendemos tanto, não jogar a primeira pedra, né? Como a gente vai ficar livre de homens dissolutos e maus? Parece que a gente tem que nós temos que nos afastar das más companhias, sendo que Jesus, né, que é o nosso maior exemplo, ele sempre optou por ficar perto das pessoas de má vida, para que ele fosse um exemplo para essas pessoas. Então fica uma coisa confusa. E aí vamos lá para a Bíblia, né, para a segunda epístola de Paulo, ver o que é, porque daí aqui no Pão Nosso
O Emmanuel só cita o versículo 2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e mal, porque a fé não é de todos. Então vamos começar lá no versículo 3, novamente, no capítulo 3 por completo ali. Então o Paulo, no capítulo 3, ele pede as orações. Então ele não pede que se liberte através de pedras, né? Ele pede que se liberte através de orações. Vejam que coisa linda. Então, olhem aqui, ó. Vamos olhar juntos aqui. Finalmente, irmãos, orai por nós, Paulo pede, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos libertados de homens perversos e malvados, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que mandamos. O Senhor, porém, vos dirija os corações no amor de Deus e na fortaleza de Cristo. Nós vos mandaremos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de qualquer irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Aqui deve ter alguma questão ali de tradução, né? Como deveis imitar-nos. Porque não andamos desordenadamente entre vós. Aí segue mais um pedacinho e depois ele diz assim: mas para vos oferecer em nós um modelo que imitasseis. Então, voltando lá para o Emmanuel, né? Vejam o que ele diz: que vos aparteis desses maus homens, né? Para que recebeis de nós, né, dos cristãos, dos primeiros cristãos, um modelo para que possam imitar, né, para que possam ter um modelo de conduta. Provavelmente era ali o que Paulo dizia. E aí, o Emmanuel aqui, ele vem trazendo esta questão que está ali na segunda epístola de Paulo novamente, porque ele traz justamente essa questão aqui no item 23 do Pão Nosso. Ele traz assim: o grande convertido, em poucas palavras, o grande convertido é o Paulo, né? Gravou advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. E aqui cabe a nossa reflexão assim um pouquinho mais aprofundada. Quantos de nós criticamos nossos irmãos de própria casa espírita? Quantos de nós criticamos obras de pessoas de conduta ilibadíssima, né, da doutrina espírita, e nos achamos em condições, né, de apedrejar nossos irmãos que estão nada mais do que fazendo trabalhar em prol e ainda que alguns de nós ou muitos de nós tropecemos, cometamos erros, ainda que isso aconteça, por que não a gente não possa ligar para o nosso irmão de casa espírita e dizer: poxa, venha cá, vamos conversar. Quem sabe você não poderia pensar assim, ou não poderia fazer assado. Você já olhou por esse lado ou já olhou por aquele? Quantas vezes nossos colegas de casa espírita, nossos irmãos de fé falham, e por quantas vezes às vezes a gente vê, né, assim, lá na casa espírita é uma pessoa, fora dela é outra, mas todos nós somos assim, porque é muito fácil lá dentro, né, nós nos fortalecemos na nossa fé e fazemos bonito, porque pelo menos dentro da casa nós temos que fazer bonito. Nas nossas vidas pessoais nós tropeçamos, nós caímos, por quê? Porque nós somos humanos.
Nós estamos num mundo de provas e expiações, porque nós todos, meu Deus, nós temos muitas coisas para melhorar. Então nós vamos errar, mas nós não podemos ficar atirando pedras uns nos outros. A história de malhar o boneco Judas, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa tenebrosa. Sendo que Jesus foi o primeiro a perdoá-lo. E nós malhamos os nossos irmãos. Malhar o boneco já é horrível. Não é verdade? Nós precisamos rever as nossas condutas, né? Nós todos precisamos. E isso de julgar os nossos irmãos é algo que em algum momento nós todos fazemos. Muitas vezes nem é de maldade, muitas vezes é um desabafo. Muitas vezes começa no desabafo, porque às vezes nós nos chocamos com alguma coisa e vamos desabafar, e aí no calor das nossas emoções aquilo já vira às vezes numa maledicência, em alguma coisa. Então vigiai e orai. Este capítulo ali 3, né, da segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo pede orações aos Tessalonicenses. Orações. Os Tessalonicenses estavam sendo perseguidos e naquela época a perseguição não era difamação. Naquela época, a perseguição, vocês sabem bem, meus irmãos, a perseguição acabava em morte. E a morte era assustadora. Eram fogueiras, eram leões, eram coisas horríveis, né? Então, a gente precisa pensar bem, né? Bem, o apedrejamento, o julgamento, né? Quem estiver livre de pecados que jogue a primeira pedra, né? E nenhum de nós está. Muita gente deseja aqui segue então o Emmanuel, né? Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esqueceram-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Olhe que coisa mais linda o Emmanuel nos deixa aqui. Esta frase é lição para uma vida inteira. Esqueceram-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. O Paulo fala num pedacinho aqui da carta, é muito lindo o que ele fala, né? Ele fala num pedacinho da carta aqui, versículo 8: nem comemos o pão de homem algum antes em trabalho e fadiga. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. A gente sabe que o Paulo trabalhava, né? Ele usava essa questão da tapeçaria para poder trabalhar e tal. E o Emmanuel resgata isso, né? Ele traz, né, que se as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário, sim, a gente precisa seguir trabalhando, né, para que nós possamos nos sustentar e tal. Mas as necessidades essenciais do espírito também não serão solucionadas pela expectação inoperante. Não adianta. Nós precisamos orar, sim, é o que esse item 23 traz, né, ante a aprovação, ante a companhia dos irmãos que muitas vezes nos caluniam, às vezes nós sentimos, né, alguma pessoa fazendo mal, essas provações diárias da vida, né, às vezes no trabalho, às vezes, enfim, né, na vida da gente, né, tem as dificuldades que a vida nos traz mesmo, né, e que nós sabemos que são dificuldades que nós mesmos trazemos para nós, ou de outras existências, ou da presente existência mesmo.
Mas a oração é importante, nós precisamos vigiar as nossas falhas e precisamos orar para recebermos o amparo divino, a inspiração, para estarmos abertos até para que a gente possa registrar a inspiração que vem. Mas nós também precisamos operar. A oração não é a mão milagrosa do Senhor que vai resolver por nós. A mão milagrosa do Senhor vai vir nos ajudar, vai nos proteger, nos inspirando, mas o trabalho continua sendo nosso. O trabalho continua sendo nosso, né? Tem uma parábola que eu acho linda, uma história que eu acho linda eu escutei uma vez. Ela diz assim, sobre a doutrina espírita, que a pessoa estava num quarto, era um quarto escuro, ela estava perdida, ela não enxergava nada, era uma escuridão total e aquele quarto estava bagunçado. E ela estava triste, angustiada, nervosa e estava se sentindo muito mal, perdida, porque ela não enxergava nada. De repente, alguém veio e acendeu uma luz e ela começou a enxergar. E ela viu aquela bagunça e ela começou a arrumar aquela bagunça. E arrumando aquela bagunça, a angústia dela foi passando e ela foi vendo que aquela arrumação foi trazendo resultado e ela foi se sentindo menos angustiada e ela começou a limpar e a depressão dela foi passando e ela foi se sentindo cada vez melhor. E a luz, quem acendeu foi a doutrina espírita, a fé, mas todo o serviço foi a pessoa que fez, né? Então, é mais ou menos isso, né, que eu acho que Emmanuel quer dizer aqui. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. E ele finaliza dizendo: admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Lindo isso, né, meus irmãos? Então, exatamente, dai oração, ora e age. Bem, muito obrigada, né, pela companhia de todos vocês. Mais uma vez, desejo um feliz Dia das Mulheres para todas, em especial para minha mãe, que me ensinou a ser mulher. E está aí. E convido a todas e todos, né? Acho que tem algum irmão também do gênero masculino, para que façamos uma prece, rogando ao Mestre Jesus bênçãos para todos nós nesta terra azul e linda de Deus. Agradecendo a Ele também por este mundo lindo que nos fez. Pedindo que abençoe a todas as mulheres, a todas as mães que olham por seus filhos, que os protegem. A todos os filhos que olham por seus pais. A todos os benfeitores que, tal como mães, nos protegem, nos orientam, nos guiam nos caminhos tantas vezes tortuosos de nossas existências. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que nos dá. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Uma boa semana para todos e todas. Até a próxima.